Realmente, o Brasil não é um país para amadores. Logo depois do Congresso Nacional aprovar aquele teto limitando a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, o Conselho de Administração da Petrobras autorizou um grande reajuste nos combustíveis, no diesel e na gasolina. Exatamente desse assunto que nós vamos tratar logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócio e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. Bom, antes do vídeo de hoje eu vou dar aí as minhas boas-vindas a todos os inscritos desse canal, os novos inscritos desse canal. Agradecer vocês assim demais por ter se inscrevido nesse canal, porque quando você clica aí no botãozinho aqui embaixo, se inscrever, você está ajudando o canal a crescer e ajudando também a propagar o conteúdo do canal para que isso chegue a mais pessoas. Então, você que está aí assistindo e ainda não é inscrito, clique aqui embaixo e se inscreva no canal, tá certo? E aí vai fazer com que conteúdo de qualidade chegue a muito mais pessoas, tá bom? Bom, beleza, vamos então começar o nosso vídeo de hoje falando aí sobre essa novidade aí que estourou como uma bomba e foi um negócio que ninguém esperava. Então, o Conselho de Administração da Petrobras, em reunião no feriado de Corpus Christi agora, autorizou um grande reajuste nos combustíveis, no preço dos combustíveis, com o reajuste de, deixa eu dar uma olhada aqui no valor direitinho para não errar, 14,26% no diesel e um reajuste de 5,18% na gasolina. Isso aí é basicamente um absurdo, mas infelizmente isso aconteceu. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu refleti sobre o seguinte: o que aconteceria com o preço da gasolina se a Petrobras fosse privatizada? E lá nesse vídeo eu explico direitinho, eu vou até deixar ele aqui linkado aqui no card, você assista lá porque é um vídeo que traz bastante informação legal e traz informação de como funciona a base de economia, que é bem interessante. Mas em resumo, eu demonstrei que o seguinte, que se a Petrobras for privatizada do jeito que ela está, a tendência do valor do combustível é subir e não abaixar, como muita gente acha que isso vai acontecer. Bom, e eu fiz esse vídeo há pouco tempo atrás e já tenho aqui uma experiência para mostrar para vocês que o que eu falei estava correto, que foi o que aconteceu aí agora, né, com esse reajuste dos preços dos combustíveis, né? Porque o que acontece? O grande problema que o pessoal acha que simplesmente o fato de você privatizar uma empresa que é pública vai fazer com que o valor dos serviços prestado por essa empresa caia. E isso não é verdade. O que vai acontecer? Quando essa empresa for privatizada, o que vai cair? Vai ser o custo. Por quê? Porque as empresas privadas, elas tendem a ter um grau de eficiência muito maior do que as empresas públicas. E aí eu posso explicar isso daí com muitos detalhes, só que naquele outro vídeo eu explico com um pouco mais de detalhe, então não vou me ater a isso daqui. Isso é comprovado, a gente consegue ir atrás de muitos dados e comprovar isso daí. Então é o seguinte, então já que você reduz custo, então você aumenta a lucratividade dessas empresas. Por isso que aquelas experiências, por exemplo, da Vale do Rio Doce, a Vale era uma empresa que dava um prejuízo gigantesco para o governo e toda vez que empresas governamentais dão prejuízo, o que acontece? O povo é que acaba pagando essa conta. Beleza. Então, o que acontece? Quando a Vale foi privatizada, ela baixou os custos, virou uma empresa altamente lucrativa. Só que o pessoal se esquece que o que regula preço não é se a empresa é privada ou se a empresa é pública. O que regula preço é concorrência de mercado. E justamente aí é o ponto crucial para eu afirmar que se a Petrobras for privatizada, o preço do combustível aumenta.
Por quê? Por muito tempo, a Petrobras foi exclusiva para produção, refino, distribuição e todas as tarefas relacionadas a combustíveis no Brasil. Isso foi derrubado em 2002, se não me falha a memória, pelo Michel Temer. Teve uma lei lá que ele derrubou essa exclusividade da Petrobras para realizar esse tipo de tarefa. Porém, ele já tinha criado um grande Leviatã, como diz Hobbes, na sua obra, e esse Leviatã já domina o Brasil de maneira geral. A Petrobras no Brasil é uma empresa monopolista, ela monopoliza todo o mercado. Então, portanto, quando você faz esse movimento de privatização, antes que isso ocorra, você tem um monte de coisa para fazer, que é abrir mercado, é você promover concorrência, é você quebrar esse monopólio, porque se esse monopólio continuar, o problema tende a ser muito maior. E eu vou fazer aqui neste vídeo, daqui a pouquinho eu vou colocar aí para vocês um vídeo, uma entrevista que o Arthur Lira, o presidente lá da Câmara dos Deputados, deu para a Jovem Pan. E ele falando, eu vou colocar um trechinho disso e isso vai deixar muito claro para vocês o que isso quer dizer, tá certo? Então vamos lá. Antes disso eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui na tela, só um minuto. Então, já deve estar aparecendo aí na tela para vocês a reportagem aqui do Poder 360, onde diz o seguinte: Petrobras tem o maior lucro entre as grandes petroleiras. Então, aqui o que eu achei interessante, esse daqui é o lucro. Bom, são duas informações aqui que eu acho muito interessante. Ó. A Petrobras conseguiu converter 31,6% das suas receitas em lucro no primeiro trimestre. Então a gente vai pegar aqui essa tabela para vocês entenderem. Então assim, entre todas as petrolíferas do mundo, a Petrobras ela teve o maior lucro, que foi 8,6 bilhões de dólares, certo? E aí, entre o percentual do lucro sobre receita, que é uma outra medida muito importante, ela só perde para a CNOOC. Essa empresa aqui, para quem não sabe, é a Petrobras da China. Essa empresa é uma empresa é uma petrolífera que tem capital misto, igual a Petrobras, onde a maior parte do capital é controlado pelo governo chinês. Então é a Petrobras, só que da China. Você vê que ela consegue converter mais de 37% da sua receita em lucro. A Petrobras consegue converter mais de 31%, ou seja, a margem dessas empresas são gigantescas. Quando você compara isso a empresas que estão no mercado, concorrendo em mercado, você vê que essa margem começa a despencar muito, entendeu? A não ser o trabalho feito pela ConocoPhillips aqui, que foi uma margem também excepcional, entendeu? Mas assim, você vê que a maior parte das estatais, elas têm isso daí, com exceção aqui da PetroChina. E aí quando você vai olhar a PetroChina, ela não se dedica simplesmente a petróleo, ela tem outras atividades, o que pode explicar essa baixa lucratividade. Mas as empresas estatais, elas tendem a ter um percentual de conversão muito maior do que as empresas de mercado. Por que isso acontece? Isso daí pode ser explicado porque quando a empresa é estatal, o governo do local faz mecanismos para que aquela empresa não seja submetida às concorrências do mercado. Portanto, essa empresa consegue praticar preços e ter margens muito maiores do que se a empresa estivesse enfrentando concorrência no livre mercado. Então isso daí é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês e mostrar como isso comprova. Não adianta você simplesmente querer privatizar empresas sem cuidar de toda a infraestrutura do mercado. E um problema da Petrobras em específico, que é uma empresa público-privada, onde a maior parte do controle é público, porém é uma empresa que é privada nos lucros e público na concorrência, o que é o pior dos mundos para os usuários, para as pessoas que dependem dos produtos e serviços prestados por essa empresa. Porque como não tem concorrência, o preço não baixa,
certo? E como é privada nos lucros, pode acontecer isso que aconteceu ali. Bom, eu vou trazer aqui uma matéria agora, vou trazer aquela entrevista. Em cima da entrevista eu vou pontuar com mais detalhes alguns pontos que eu já comentei aqui. Só um minuto que eu vou colocar aí. Deve estar aparecendo aí na tela para vocês agora. Eu vou colocar aqui meu fone para eu poder ouvir também a entrevista. Vai ser só uma parte pequena, então assista aí até o final, que vai ser muito interessante, tá bom? Vamos lá. E eu coloquei um blur aqui só para, como é da Jovem Pan, só para não acontecer de ter problema com direitos autorais. Vamos lá. Para que na semana que vem isso tudo seja discutido de forma mais clara, para até saber quais são esses movimentos do Congresso Nacional em relação a isso? Olha, a nossa indignação é justamente por causa disso. Não há como você interferir nisso, porque você estaria interferindo nessa política de preço que hoje existe. O que nós vamos fazer... Só colocando o primeiro ponto aqui, você viu que a indignação do Arthur Lira é porque ele não consegue interferir na política de preços da Petrobras. Então já começa por aí. Então, qual que é o grande problema da empresa estar no patamar da Petrobras? É porque como ela não é uma empresa 100% privada, há de se ter algum controle político. E não se preocupe, o mundo político fará de tudo para controlar, seja por indicação de cargo, seja por o que for. Eles terão formas de controlar toda a empresa que é pública, e esse é um grande problema de empresa pública. Você vê o que a primeira coisa que aconteceu aqui é essa indignação, mas vamos lá, vamos mais para frente. É alterar e forçar com que esta política seja modificada. É estratificada a Petrobras todas as informações que ela não entrega, ela não é transparente, ela não é correta com os brasileiros, não é? A não divulgação da maneira de cálculo e o desequilíbrio entre você exportar em dólar, importar em dólar e produzir em real, e transformar em real. Então, é uma situação já cobrada por muitos parlamentares na casa e, como eu disse no início da nossa entrevista, pelo cuidado. Então, a gente já começa aqui no seguinte. Então, o que eu falo, quando o negócio começa errado, é difícil de você corrigir no caminho. Por quê? Quando todo esse esquema foi feito, a Petrobras virou uma empresa monopolista estatal. Então, para você corrigir isso é muito difícil. Só que, assim, corrigir todas as coisas quando você vai tentar fazer correção correta, ela leva tempo para que ocorra. Mas só que o mundo político, ele acaba se pautando por outras coisas. Os calendários deles são diferentes. O objetivo deles muitas das vezes tem relação com a eleição, tem relação com a opinião pública, então funciona num mundo diferente. Então eles vão tentar resolver isso segundo a visão política. E a primeira coisa que você está vendo aqui que eles pretendem fazer é o quê? Transformar todos os cálculos de custos da Petrobras de maneira pública. Isso daí, se fosse uma empresa privada, seria considerado um absurdo, porque muitas das vezes isso é até estratégia competitiva. Mas você vê que o que pode acontecer com a ação da Petrobras se essas coisas forem implementadas? Então vamos lá, continuando. Cuidado, pelo carinho, por achar sempre que a Petrobras é patrimônio do povo brasileiro, não do Conselho da Petrobras, nem de um presidente demitido. É do povo brasileiro. O Congresso sempre foi muito paciente, o Congresso sempre foi muito cuidadoso, o Congresso sempre foi muito... Esse daí é um erro de base, achar que empresa é patrimônio do povo brasileiro. Não, empresa, no caso, por exemplo, o petróleo, se você for pensar bem, ele é um patrimônio do povo e vai continuar sendo independente da empresa que explore, porque o governo recebe royalties, todos os minerais legalmente são do Brasil, são da União. Então você poderia privatizar as empresas que exploram esse tipo de coisa sem que haja nenhuma perda. Aliás, vai ser até melhor, você vai cobrar sobre o lucro, que é o que acontece com as empresas privadas, e sobre esse lucro você vai ter lá esse dinheiro revertido para benesses sociais, né? Acolhedor com os problemas e as causas da Petrobras.
Mas quando a própria empresa não preza pelo seu nome, se reúne num feriado, passa por cima de toda uma situação mundial, onde todas as outras co-irmãs privadas estão dando a sua contribuição e ela não quer abrir mão de nada em nome de um critério técnico somente, a técnica somente não vai resolver o problema do Brasil. Só um detalhe, tá? Esse negócio técnico que ele está falando é porque é o seguinte, existe uma lei lá que faz a paridade do preço do combustível da Petrobras com o preço internacional. Só que o que ele está falando assim, apesar disso, poderia a empresa ter diluído isso ao longo do tempo, tá? Apesar de existir isso e existir essa questão da paridade, poderia ser feito de maneira diferente por conta de apelos do governo e coisa e tal. Então é isso que ele está falando do reajuste técnico, tá? Sim. Nós temos que ter sensibilidade administrativa, política e, além de tudo, humanitária. A Petrobras, ela tem as suas regras, ela hoje é escrava de um ser vivo, octopular, monopolizando todo o sistema de produção, extração, refino, venda de combustíveis e de gás natural no Brasil. Isso precisa ser estratificado. Então, nós vamos discutir o aumento da taxação dos lucros da Petrobras para que esses lucros taxados a mais possam ser revertidos para a população mais vulnerável ou ser revertidos para a diminuição da balança comercial, se por acaso... Então, aí você já começa a observar isso daí. Qual que é a forma do mundo político resolver? Criando um taxa, entendeu? Então, quer dizer, ao invés de você resolver a base do problema, que é a falta de competitividade, você conseguir colocar uma empresa competitiva, não. O que você vai fazer? Taxar o lucro da empresa. O que isso vai acontecer para você que está aí assistindo? Não vai mudar nada, você vai continuar pagando um preço exorbitante, provavelmente esse preço subirá mais ainda. Por quê? Porque se a empresa vai ter que administrar mais uma taxa, entendeu? Isso significa se os acionistas, porque a Petrobras tem que lembrar que é capital misto, parte dela é capital privado, o cara vai pressionar por lucro. Então se ele vai pressionar por lucro, se criou uma taxa, essa taxa será repassada para o povo. Entendeu? Não existe numa empresa privada você criar uma taxa e ela tirar isso do lucro, entendeu? Ela só tira isso do lucro quando ela está em mercado com grande concorrência. Por quê? No mercado com grande concorrência, quem estabelece o preço é o mercado. Então, agora, se você aumentar o seu preço, você deixa de vender pela curva, né, do preço versus o consumo. Então, o que acontece? Só que quando essa empresa ela é monopolista, isso não se aplica a ela. Ela vai repassar o custo, entendeu? Então, assim, quando começa errado, você traz soluções erradas. Qual que é o resultado disso? Mais erro, entendeu? Esse que é o grande problema. O petróleo, o óleo diesel estiver mais caro do que aqui dentro. E vamos discutir a política de preços sem me perdoe, deixar de lado a possibilidade ou não de uma CPI para investigar o que essas diretorias estão fazendo em detrimento do povo brasileiro. Isso inclui entender como é que a Petrobras forma o preço dela, porque tempos atrás chegou-se a... Bom, eu acho que isso daqui já é suficiente para vocês assinarem, digamos assim, ligarem o sinal de alerta sobre as coisas que estão acontecendo. Então é isso que eu digo, quando você ignora as bases econômicas das coisas, as teorias econômicas clássicas, como que o mercado deve funcionar, vai ser uma sucessão de erros futuros, que é o que vai acontecer. Criar uma taxa nova vai aumentar de novo o preço final. Então, assim, por mais que você... Porque o problema é isso, quando começa errado, para você conseguir corrigir, você vai criando um monte de remendo. O problema é que chega uma hora que tem mais remendo do que roupa, que é o caso que pode acontecer, tá certo? Então, por isso que eu quis trazer isso daqui. Isso desse vídeo é um complemento daquele outro que eu falei. Vocês aí, deixem sua opinião. Vocês acham que essas medidas estudadas, porque o Arthur Lira falou que essas medidas serão estudadas essa semana, então a partir aí de segunda-feira a gente já vai começar a pipocar isso daí no jornal. Se tiver alguma coisa a mais, eu trago outro vídeo detalhando um pouquinho mais. Eu espero
que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Se não, deixem aí nos comentários primeiro, deixa no comentário se concorda, se não concorda, e se não entendeu, se não ficou claro, deixa aí que eu quero saber a sua opinião, porque isso ajuda no vídeo, ajuda o canal e também me ajuda a saber o que vocês estão pensando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até um próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!